bem? Vamos iniciar a nossa aula? Vamos lá? Bom, a aula de hoje, o segundo ano vai estar vendo o capítulo 5, tá? O capítulo 5 ele fala sobre os complementos verbais e o predicativo, tá? Tem a ver com aquela última aula que vocês assistiram. Vamos ver aí no que diferencia uma da outra. A gente precisa primeiro lembrar que complementos verbais, eles só ocorrem com verbos transitivos, né? São aqueles verbos que precisam de complemento para fazer sentido, né? Senão a informação fica, né, incompleta. A gente vai falar disso. Esses complementos verbais, eles podem ser objeto direto ou objeto indireto, tá? Então, por exemplo, olha, se eu coloco para vocês a frase, eu quero uma pizza, eu quero o suco, eu quero a aula, eu quero um celular. Então, o verbo querer, vocês observam aí que ele é um verbo transitivo porque pede complemento. E transitivo direto, por quê? Porque o seu complemento nunca será introduzido por uma preposição, tá? Esse é o pulo do gato para você observar quando que você vai ter um objeto direto, tá? Portanto, o objeto direto, ele não é introduzido por preposição, tá? E ele completa um verbo transitivo direto. Tudo bem? Bom, o objeto direto, às vezes, ele pode aparecer, né, no contexto representado por um pronome oblíquo átono, tá? Geralmente, o pronome oblíquo átono que desempenha essa função vai ser o a, o os ou o ais e suas variações, tá? Quais são essas variações? Lo, lá, los, lás, no, na, nos, nas, tá? Então, se eu coloco para vocês assim, olha, entreguei o material para você. Se eu entreguei alguma coisa. O material aí, ó, é o meu objeto direto, tá completando o verbo entregar, tá? Eu agora vou escrever essa frase da seguinte maneira: entreguei-o para você. Esse o aí era o material, tá? Só que ele agora veio representado pelo pronome oblíquo átono o, tá? Então a gente está observando aí o pronome oblíquo átono na função de complemento verbal. Um outro exemplo, esse é importante vocês prestarem atenção, tá? Porque ó, o verbo ele vai terminar com R. Então o objeto que vai vir representado pelo pronome, ele vai ser colocado com L. Quer ver? Ó, queria comprar, ó, terminou em R, tá vendo? A comida pelo aplicativo. Se eu queria comprar alguma coisa, tá? Então a comida é o meu objeto direto. Eu agora quero trabalhar aí esse objeto direto na forma de pronome oblíquo. Então vai ficar assim, ó, queria comprar lá pelo aplicativo. Perceberam que esse pronome agora ele veio com L, porque o finalzinho do verbo, tá? O finalzinho do verbo foi com R, comprar. Então, comprar a comida ficou comprar lá. Tudo bem? Mais um exemplo aí de pronome oblíquo na função de objeto direto. Os mercados entregam as mercadorias em casa. Se os mercados entregam, eles entregam alguma coisa. Então, as mercadorias é complemento do verbo entregar, é um objeto direto. Eu agora vou escrever com pronome, esse objeto direto. Vai ficar assim, ó. Os mercados entregam-nas em casa. Então, esse nas aí, ó, são as mercadorias, tá? Agora, observaram que o verbo, antes do objeto, ele terminou com M. Quando isso ocorrer, o complemento, o objeto direto, ele vai ser com N, tá? Então, entregam as mercadorias. Entregam nas. Tudo bem? Muito bem. Bom, mais exemplos aí para vocês. Eu coloquei aqui para vocês assim, ó. Olha esse aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar. Acho que não. Eu vou falar, ó. Comer o bolo. Terminou com R o verbo, né? Então vai ficar como? Comê-lo, tá? Fazem as entregas com antecedência. Fazem termina com M. Então vai ficar como? Fazem, tracinho, nas. Fazem nas com antecedência, tá? Só para vocês poderem observar essa questão aí, quando o pronome o, a, os, as, eles podem aparecer na função aí, ó, com L ou com M, tá bom? Bom, existe também casos muito excepcionais de objetos diretos que
podem vir com preposição, tá? Embora a regra nos ensine que não é introduzido por preposição, quando eu tenho o objetivo ali de ressaltar, de chamar a atenção para aquele complemento, eu vou colocar uma preposição. E aí, esse objeto vai ser chamado de objeto direto preposicionado. Olha o exemplo que eu vou dizer para vocês agora, ó. Todos amavam muito a Deus. Se todos amavam, amavam alguma coisa ou amavam alguém. Então é um verbo transitivo direto. Quem vai ser o seu objeto direto aí? Deus. Só que tá, todos amavam muito a Deus. Tem uma preposição, tá? Ué, mas o verbo não é transitivo direto? E aí o objeto veio com preposição? A gente vai chamar de objeto direto, só que objeto direto preposicionado, tá? O objetivo aí é ressaltar, é chamar a atenção, é enfatizar esse objeto direto, tá bom? Bem, então, antes de eu entrar nos objetos indiretos, vamos recapitular? Objeto direto, complemento verbal, né? Não introduzido por preposição, tá? Bom, completam verbos transitivos diretos, beleza. Podem vir representados por pronomes oblíquos átomos. O, a, os, as ou suas variações. Lo, lá, lois, lais, noná, nois, nais. Perfeito. A única situação em que ele pode vir com preposição é quando a gente chama de objeto direto preposicionado. Qual é o objetivo aí? Enfatizar o complemento, tá? Bom, meus queridos, vamos falar agora sobre o objeto indireto, que também é um complemento verbal, né? O objeto indireto, ele completa verbos transitivos indiretos, tá? O que se diferencia ele do outro? Ele é introduzido por preposição, tá? Então eu vou colocar para vocês assim, ó. Eu preciso. Muito bem. Esse verbo aí, ó, é um verbo transitivo porque ele pede complemento. Eu preciso dizer, né? Eu preciso de quê? Senão fica faltando alguma informação. Então eu preciso do dinheiro. Eu preciso de paciência. Eu preciso de carinho. Eu preciso da sua explicação. Então percebam que esses complementos aí todos vieram introduzidos por preposição. Portanto, são objetos indiretos. Tudo bem? Bom, importante. Assim como eu tenho pronomes oblíquos átonos na função sintática de objeto direto, eu também tenho na função sintática de objeto indireto. Só que aí eles vão ser representados ou pelo lhe ou pelo lhes, tá? Só esses dois. Então, por exemplo, a professora explicou o conteúdo para o aluno. Se a professora explicou, ela explicou alguma coisa. O que ela explicou? O conteúdo, objeto direto. Só que ela explicou para alguém. Então, esse para o aluno é o meu objeto indireto, introduzido pela preposição para. Olha como é que vai ficar essa frase, eu usando o pronome oblíquo átono no lugar aí desse objeto indireto. Vai ficar assim, olha, a professora explicou-lhe o conteúdo. Então, esse lhe aí, olha, tem a função sintática de objeto indireto, tá? É complemento do verbo explicar também. Tá bom? Bom, outros pronomes oblíquos átonos que podem aparecer também em determinadas situações com a função de objeto. Só que aí a gente não pode colocar numa categoria única, tá? Como eu fiz ali no o, a, os, as, objeto direto. Lhes, objeto indireto. Os pronomes oblíquos átonos me, se, te, nos e vos, depende da construção da frase, tá? Ora pode vir como objeto direto, ora pode vir como objeto indireto. Você vai ter que olhar para o verbo, verificar se aquele verbo é um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo indireto, tá? Por exemplo, eu falo assim, ó, vejo-te em casa. Se eu vou ver alguma coisa, eu vou ver alguém, né? Então, esse te aí, olha, é complemento do verbo ver, tá? Se eu estou observando que esse verbo ver é um verbo transitivo direto, esse te, esse pronome oblíquo átono te, vai ter a função de objeto direto, tá? Agora, um outro exemplo, o mesmo te numa função de objeto indireto. Olha só, enviei-te o relatório.
Se eu enviei alguma coisa, no caso o relatório, a alguém, tá? Então o relatório vai ser o objeto direto e esse T aí, ó, foi para quem eu enviei, tá? Enviei o relatório a alguém. Então eu enviei T. Esse T vai ter a função de objeto indireto, tá? Então esses pronomes eu coloquei um resuminho para vocês, tá? Esses pronomes aí, eles podem aparecer o me, o te, o se, o nos e o vos, ora como objeto direto, ora como objeto indireto, tá? Bom, então depende da construção ali do verbo. Muito bem. Outra parte importante da apostila, desse capítulo 5, fala sobre 3 verbos que podem aparecer, dependendo do contexto ali, dependendo do sentido deles no período, eles podem ter transitividades diferentes, tá? No mesmo verbo. Por exemplo, o verbo visar, tá? O verbo visar, ele pode ter a transitividade como transitivo direto. Em quando que ele vai ser transitivo direto? Em 2 situações. Visar de mirar, visou o alvo, tá? Ou visar no sentido de dar visto. A professora visou o exercício, ela deu visto no exercício. Então, visar nessas 2 situações, tá? De mirar ou de dar visto, ele vai ser transitivo direto. Quando que ele vai ser transitivo indireto? Quando ele tiver o sentido de desejar, de almejar. Por exemplo, o aluno visava a aprovação no concurso. Então ele almejava, ele desejava aquela aprovação. Então aí ele vai ser um transitivo indireto. Percebam que o complemento veio com preposição, tá? Bom, outro verbo também interessante que muda a transitividade é o aspirar. O aspirar, ele vai ser transitivo direto quando ele tiver o sentido de cheirar, inspirar, né? Por exemplo, se eu falo para vocês assim, ó, a empregada aspirou o pó do móvel, tá? Perceba que ele é transitivo direto, não tem preposição. Agora, quando ele também tiver o sentido de desejar, de almejar, aí ele vai ser transitivo indireto, vai pedir uma preposição. Por exemplo, posso pegar o mesmo exemplo do aluno. Os alunos o funcionário aspirava a um cargo de chefia. Outro exemplo. O funcionário aspirava a um cargo de chefia. Então, ele desejava muito aquilo. É transitivo indireto. Percebam a presença da preposição aí, tá? E o último é o assistir. O assistir também muda de transitividade, dependendo da ideia. O assistir, ele, quando ele tiver o sentido de dar assistência, de ajudar, ele vai ser transitivo direto. Por exemplo, a enfermeira assistia o paciente no leito. Então, ela dava assistência, dava ajuda, transitivo direto, tá? Agora, quando ele tiver o sentido de ver, assistir de ver, ele passa a ser transitivo indireto e pede o uso da preposição. Exemplo, a família assistiu ao filme de ontem. Ó, assistiu de ver, então pediu a preposição, assistiu ao filme de ontem, tá? Então, eu mostrei para vocês aí, ó, essas 3 situações, 3 verbos que podem mudar a transitividade dependendo, tá, da construção ali, tá bom? Bem, quem aqui já ouviu falar em pleonasmo? Pleonasmo é uma redundância, né? Uma repetição que não é necessária, é totalmente desnecessária. Existem casos de complementos verbais que a gente chama de objeto direto pleonástico ou objeto indireto pleonástico. Quando isso vai acontecer? Você vai ver ali, olha, aquele mesmo termo representado 2 vezes na frase. Por exemplo, se eu digo para vocês assim, ó, esta aluna, ninguém a viu. Esta aluna e o a é o mesmo complemento, é o mesmo objeto. Ninguém a viu, ninguém viu alguém, ninguém viu esta aluna. Então, esta aluna é o meu objeto direto. Quando eu falo ninguém a viu, esse a aí, ó, eu vou chamar de objeto direto também, só que ele vai ser pleonástico, porque ele apareceu aí como uma repetição de um termo que já havia sido colocado, tá? Agora, um outro exemplo com objeto indireto pleonástico. A ele falta-lhe delicadeza. Se falta alguma coisa a alguém. Falta o quê? Delicadeza, objeto direto. A quem? A ele, objeto indireto, tá? Então, se eu falo a ele falta-lhe delicadeza, o a ele e o lhe é o mesmo objeto,
né? Faz referência ao mesmo objeto, indireto inclusive, né? Então eu vou dizer que o a ele é o objeto indireto e o lhe, essa repetição, vai ser o meu objeto indireto pleonástico. Fechou? Bom, falamos tudo sobre objetos, tudo sobre complementos verbais. Agora vamos entrar num outro conceito bem pequenininho que também o capítulo mostra, que é o predicativo, tá? Para fechar a nossa aula. Predicativo é uma característica, tá? Então é um termo ali da oração, vem na frase, vem no período para atribuir uma característica, uma qualidade, enfim, tá? Que pode ser atribuída ao sujeito ou ao objeto, tá? Se a característica for atribuída ao sujeito, eu vou chamar de predicativo do sujeito. Se for ao objeto, eu vou chamar de predicativo do objeto, tá? Por exemplo, ela entrou em casa apressada. Apressada é uma característica atribuída a ela. Ela não é o sujeito? É. Então, apressada eu vou dizer que é o meu predicativo do sujeito, tá? Agora, esse outro exemplo. Ela viu um homem apressado. Se ela viu alguma coisa ou alguém. Então, ela viu quem? O homem. Um homem vai ser o meu objeto direto, tá? Ela viu um homem apressado. Apressado é uma característica atribuída ao homem, que era o objeto da frase. Então, apressado, nesse contexto, vai ser o meu predicativo do objeto. Tudo bem? E, fechando aqui a aula, nós também temos predicativo pleonástico, que eu falei ainda há pouco sobre o que seria o pleonasmo, né? O predicativo pleonástico, o que é isso? Vamos colocar a cabeça para funcionar. Eu tenho aquele predicativo ali aparecendo duas vezes, né? Essa redundância aí na frase. Exemplo, professora daquela turma, nunca a fui. Então, olha só, eu é o sujeito. Nunca fui, ó, fui é o verbo. Professora daquela turma. Professora daquela turma é uma característica atribuída ao sujeito eu, tá? Então, eu já identifiquei que professora daquela turma é uma característica, é um predicativo do sujeito, tá? Só que nessa construção, olha, professora daquela turma, nunca a fui. Então, esse a aí, olha, que aparece no segundo momento, esse pronome aí, ele faz referência à professora daquela turma. Ele é um predicativo, é o mesmo predicativo, tá? Então, no primeiro momento é um predicativo do sujeito e no segundo momento é um predicativo do sujeito pleonástico, tá? Porque ele é redundante. Tá bom, meus amores? Deu para entender? Bom, qualquer coisa, a gente vai bater um papo, né, semana que vem sobre o assunto. Vocês tiram dúvidas. Agora, tem que fazer exercício da apostila. É importante, tá, gente? Pega firme. Se você tiver com a sua apostila aí, você pode marcar, inclusive, as páginas, tá? As páginas relacionadas a esse conteúdo, elas aparecem ali, ó, 522 a 525. Ali você tem um monte de exercício para você poder se divertir, tá bom? Um super beijo, até a próxima aula.